Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre mastopexia. O que é a mastopexia exatamente? Quem tem indicação? Quais são as técnicas? Vamos lá? Bom, a mastopexia é a cirurgia para elevação das mamas, né? Para corrigir o que a gente chama de pitose mamária. Pitose mamária é a queda das mamas, tá? As mamas caídas. E inúmeros fatores podem gerar a queda das mamas e ela também pode cair de inúmeras formas, tá? É muito comum um paciente chegar aqui no meu consultório e falar: olha, a minha amiga tem a mama caída, mas a areola olha para cima, a minha olha para baixo, tem alguma diferença? Então, vamos lá. Inúmeros fatores podem gerar a pitose mamária, tá? A queda da mama. Todo agente que cause aumento do volume mamário e depois a diminuição desse volume, o que a gente tem é uma alteração de conteúdo e continente. Então a gente tem uma pele que se distende muito, a gente tem uma glândula que acompanha esse crescimento, né? Normalmente a mama é glândula e gordura. Então quando a gente tem um aumento do volume mamário, a gente pode ter um aumento por hipertrofia da glândula, né? Quando a paciente está gestando, ela vai amamentar, ou um aumento por hipertrofia do conteúdo gorduroso da mama, né? Aumento de peso. Então, independente desses dois fatores, quando a gente tem um aumento do volume mamário, a pele acompanha aquele aumento. Quando essa mama, ela reduz, ela regride esse tamanho, ela regride essa hipertrofia, ou seja, a paciente amamentou e parou de amamentar, a paciente engordou e perdeu peso, né? Tudo isso faz com que aquele volume mamário regrida e a pele, algumas das vezes, não acompanha essa regressão, ou seja, a pele, a propriedade de distensão da pele, ela foi exagerada e aí a pele não consegue retornar ao continente que ela tinha normal, né, menor. Então essa pele fica em excesso, fica com flacidez mamária e aí a paciente tem a pitose mamária, né, tem a queda das mamas, tá? Uma coisa muito comum é a paciente chegar no meu consultório falando assim: olha, eu tô com a mama caída, eu preciso botar uma prótese, tá? Isso é uma dúvida muito comum, tá? E aí eu já pergunto à paciente: você quer aumentar o volume da sua mama ou você quer corrigir a sua pitose mamária? Você só quer elevar as suas mamas, né? Voltar para o lugar as suas mamas. E a partir daí a gente vai decidir se essa paciente precisa ou não de implante, tá? E eu vou explicar isso aí. Então, a mastopexia é a cirurgia que tira o excesso de pele, né, da mama e junto a essa pode levar também o excesso de conteúdo gorduroso, o excesso de conteúdo glandular. Mas a verdade é que para fazer a mastopexia a gente precisa fazer cicatriz, tá? Não tem em nenhuma parte do corpo correção de flacidez, seja ela da mama, do braço, da perna, do abdômen, sem que a gente precise retirar pele, tá? Então a mastopexia envolve a retirada da pele. Toda retirada de pele envolve cicatrizes, tá? Então isso é um ponto que o paciente precisa entender. Eu tenho pitose mamária, eu tenho queda das mamas, eu preciso fazer cicatriz. Existe a exceção a isso? Eu consigo, mas a minha amiga corrigiu flacidez da mama, pitose mamária com prótese. Normalmente não funciona, tá? Então a gente pensa que a gente vai corrigir uma mama que não aguentou o peso da própria mama botando mais peso. Então isso não funciona. Corrigir pitose mamária com implante normalmente não funciona. Qual é a exceção a essa regra? Aquela paciente que nunca teve mama, né? Sempre teve pouquinha mama. Durante a gravidez, né, ela amamentou, ela ficou com a mama bem grande e aí essa mama reduziu e ficou mais murchinha, né, aquela sensação de mama murcha. Essa paciente, se tiver muito pouquinho excesso de pele, muito pouquinho mesmo, aí a gente consegue botar um implante, preencher aquela área e aí sim funciona nesse caso, tá? Então a paciente precisa ter muito pouca flacidez, muito pouco excesso de pele, né? Em que o implante vai resolver ali e aquela pele tem uma qualidade boa para aguentar o peso do implante, tá? Porque o implante pesa, né? Se o fator que levou a pitose mamária foi o peso da mama,
a gente não pode corrigir isso colocando mais peso, tá? Então, normalmente o implante, só o implante, ele não funciona, tá? Ele vai funcionar aí os primeiros 6 meses, daqui a um pouco essa paciente vai ter uma pitose maior, porque botou mais peso, e a pele continua com a mesma característica de flacidez, tá? Então, a gente precisa entender que a mastopexia é feita porque a pele não aguentou, né, toda aquela estrutura, né, da mama. E aí a gente precisa diminuir o continente, tá? E algumas vezes a gente diminui o conteúdo também. Então, muitas das vezes, na mastopexia, a gente não só reduz a pele, mas também tira um pouco de excesso, de glândula, de gordura, de tudo isso. Outras vezes não, outras vezes a paciente tem muita flacidez, muito excesso de pele com pouquinho conteúdo. E aí essa paciente desejando aumentar o volume da mama, aí a gente sim associa a mastopexia a um implante, tá? Então isso é uma dúvida muito comum. Às vezes o paciente chega aqui e fala, olha, eu sei que eu tenho que fazer uma mastopexia, mas eu não sei se eu quero implante, tá? E aí a primeira pergunta que eu faço é essa: você quer aumentar o volume das suas mamas? Se a paciente quer, eu acho que a minha mama é bem pequenininha, eu tinha uma mama maior, ela murchou, ela diminuiu de tamanho, aí a gente faz a mastopexia com o implante. Se a paciente fala, não, eu sempre tive mama grande e a mama caiu, né? Eu quero tirar um pouquinho de volume, ou eu quero manter o meu volume, eu só quero levantar as mamas, a gente faz a mastopexia, tira muito mais pele do que conteúdo da mama, ajusta a pele e a gente consegue, através, né, da confecção de pedículos, do tecido da própria mama, a gente consegue fixar o tecido da mama bem alto aqui e fazer uma mama bonita, bem armada, bem montada, sem implante. É possível, tá? Quando o paciente tem volume de mama. Se o paciente não tem muito volume de mama, aí às vezes a gente até orienta, olha, o ideal é que você coloque o implante para que a gente tenha uma mama bem montada, né, e com algum volume, né. Aí vamos falar sobre cicatriz. É uma questão muito importante da mulher, né, quando vai fazer a mastopexia, é a cicatriz. Ah, eu vou ter cicatriz, é possível fazer uma cicatriz reduzida? É possível fazer pela areola? Então muita gente pergunta, dá para fazer a cicatriz pela areola? A mastopexia periareolar, ela existe, tá? Ela é uma técnica descrita, ela não é a melhor técnica, ela é muito restrita a um grupo muito específico de pacientes que tem muito pouco volume mamário, que tem muito pouca pele para tirar, então não é uma cicatriz que normalmente a gente faz, né? Quando o paciente precisa realmente corrigir um excesso de pele, a gente faz ou a cicatriz em T ou a cicatriz em L, tá? Eu sempre explico que a cicatriz de baixo, a cicatriz horizontal, ela é uma cicatriz que quase não dá para perceber. Muitas vezes o paciente se incomoda com a cicatriz aqui, né, na parte medial, e a gente consegue fazer uma cicatriz reduzida, fazer um T bem pequenininho ou fazer um L, tá? O fato é que toda vez que a paciente vai fazer uma mastopexia, ela precisa tá ciente que ela vai trocar uma mama que ela não gosta, que ela não consegue mais botar um decote, que ela não consegue mais botar um biquíni porque fica realmente muito caída, por uma mama onde ela vai conseguir colocar um biquíni, colocar um decote, uma mama vai ficar bem bonita, bem montada, mas com uma cicatriz, é uma troca, tá? Eu sempre falo que hoje em dia a gente faz fisioterapia pós-operatória, hoje em dia a gente tem recursos para que essa cicatriz fique o melhor possível. Então eu sempre falo para o paciente que uma cicatriz bem posicionada e bem tratada no pós-operatório, ela fica muito boa, né? Então ela fica muito melhor do que uma mama que a paciente acha que está caída, né? Mas que o paciente precisa ter em mente que a cicatriz vai estar lá para sempre. Ela vai ficar bem posicionada, na maioria das vezes ela fica uma linha bem branquinha, bem imperceptível, mas tem uma cicatriz. E cada paciente cicatriza de uma forma. O fato é que a cicatriz a gente sempre pode melhorar, sempre tem chance de melhorar. E a paciente vai estar com a mama que ela gosta, bem montada, mas com uma cicatriz, tá? Então aqui pra gente finalizar, mastopexia é a cirurgia para correção da pitose mamária. Então toda vez que a paciente tem queda das mamas por flacidez, ela precisa fazer uma mastopexia, tá? Na maioria das vezes o implante por si só não vai resolver esse problema. A mastopexia, ela pode sim ser feita sem implante. Se o paciente tem volume mamário e não deseja volumizar mais a mama, ela pode fazer sim com o próprio tecido mamário, uma mama bonita, montada. E a mastopexia, ela tem sim cicatriz, tá? Então o paciente precisa estar ciente de todo esse processo
para que essa cirurgia seja escolhida da melhor forma, eu quero com implante, eu quero sem implante, e para que o paciente veja uma mama bonita, que tem uma cicatriz lá bem posicionada, de boa qualidade, mas que ela tenha a mama reposicionada, bonita, bem volumosa, do jeito que ela gostaria, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre mastopexia, deixa aqui pra gente que eu vou ter o maior prazer de te responder.